Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Andréia e hoje estou aqui com a camiseta do Vem Louvar 2023. Cheguei agora há pouco em casa, tô até com a pulseirinha aqui, não consegui arrancar essa pulseira, preciso cortar isso aqui. Mas, ó, como eu sempre falo em todo vídeo, se vocês escutarem barulhos, é porque eu tenho 5 filhos, só isso, entendeu? Então, direto as crianças estão fazendo barulho aqui ao meu redor e eu só consigo gravar vídeo assim. Hoje eu vim falar para vocês sobre um pouco da minha trajetória espiritual, desde que eu era pequena, minha juventude até hoje, né? Como que foi assim minha caminhada espiritual, como que eu me tornei carismática também, enfim, vou contar aí para vocês uma espécie de testemunho ali da minha vida, não que eu tenha, nossa, algo grandioso para falar, mas no fundo todos temos, né? Porque só o fato da gente estar vivo já é uma coisa maravilhosa e o fato da gente ter Deus na nossa vida também é tudo, né? Então, isso por si só já é um testemunho, né? Então, eu vou fazer um breve testemunho aqui a respeito da minha vida e especificamente contar para vocês como que eu me tornei carismática, né? E qual foi a minha trajetória também dentro da renovação carismática. Então, assim, eu sou católica desde que eu me entendo por gente, porque eu cresci dentro da igreja católica. A minha mãe me levava sempre para a igreja, para as missas e algumas das lembranças mais antigas que eu tenho são dentro da igreja. Eu me lembro, assim, de memórias muito vagas de quando eu era muito pequena. Eu dentro da igreja, na missa, deitada no colo da minha mãe ali, criança ali mexendo nas coisas ali e tal, mexendo na bolsa da minha mãe. Então eu me recordo de algumas lembranças antigas dentro da igreja, né, participando de uma procissão ali, olhando para cima ali, vendo aquele monte de gente caminhando, porque eu era um cotoco, né, eu era uma criança, mas eu me lembro dessas coisas e não sei, assim, aquela sensação assim de familiaridade, de estar num lugar caloroso, acolhedor, a casa do pai, né, a casa do pai. Então, assim, toda essa sensação de acolhimento, de casa de Deus, de estar num lugar santo, eu tenho desde a minha infância, muita infância, sabe? E aí, assim, eu fui crescendo, né? E minha mãe sempre me levando pra igreja, aquela coisa toda. E aí eu fiz a minha primeira comunhão. E depois da primeira comunhão, eu fiquei, digamos assim, um tempo parada, né? Sem fazer nada, mas eu continuava indo à missa com a minha mãe e tudo. E aí, lá pelos meus 12 anos, eu participei do VEM, que é o Encontro de Adolescentes com Cristo, que tem na paróquia que era perto da casa dos meus pais, né? Onde a gente frequentava, e foi nesse encontro de adolescentes com Cristo que eu tive, digamos assim, meu primeiro encontro com Deus e com Jesus Cristo ali mais especificamente, né? O VEM, ele é um encontro assim de um final de semana para os jovens ali, acho que na faixa dos 12 aos 16 anos mais ou menos. Na verdade, tem o pré-VEM, que é um sábado anterior ali ao VEM, onde tem já uma preparação, já vai botando os jovens no clima, e aí depois tem um final de semana, que é o VEM. Um sábado inteiro, um domingo inteiro. E foi, assim, um encontro maravilhoso para mim ali, que estava ali no início da minha juventude e tal, porque realmente eu senti, como eu não havia sentido ali durante a minha infância, eu senti Deus na minha vida como uma pessoa, assim, que me ama, que me acolhe, que quer meu bem, que morreu por mim. Então foi aquele primeiro tchan que eu tive ali, foi com o Vem. Foi muito especial para mim, muito. Tanto que mais tarde, quando eu fiquei mais velha, eu fiz também o Segue-me, nessa mesma paróquia. E eu prefiro não falar nome de paróquia nem nada aqui, gente, porque para manter minha vida mais privada, assim, né, para não me expor tanto, eu tenho medo, né, da internet. Então, prefiro nem falar onde foi, mas enfim, fiz o Segue-me mais tarde também. Mas o Segue-me pra mim não foi tão marcante, assim, sabe? Eu achei que o Vem, pra mim, assim, foi algo que marcou mais, sabe? E depois do Vem, eu dei continuidade participando aos sábados das... Meu Deus, deixa eu ver o que tá acontecendo com as crianças. Pronto, está tudo sob controle. Bom, onde é que eu tinha parado mesmo? Ah, sim, depois do Vem, eu continuei.
participando todos os sábados da missa, com os adolescentes do VEM, né? Eu cantava na missa lá junto com o pessoal que tocava violão. E isso foi legal, porque foi assim um momento assim de descobrir colegas também dentro da igreja, amizades ali católicas, né? E foi algo que me fez continuar e perseverar na igreja, né? Tocar nos sábados, cantar aos sábados na missa, porque eu nunca toquei violão, gente. Hoje eu toco muito pouquinho, mas eu não tocava violão, mas eu cantava, eu gostava assim dessa interação com os colegas ali, eram amizades assim saudáveis. E eu acho que isso foi uma coisa que me fez, como eu posso dizer, perseverar bastante ali na fé, né? Trouxe minha filha aqui para desenhar comigo. Então, e depois do VEM, eu passei um tempo aí participando Ai, gente, minha cabeça hoje tá ruim, cabeça de mãe de 5, né? Passei um tempo aí participando das atividades do VEM, da missa, do canto na missa, aquela coisa toda. Né? Tinha umas palestrinhas também, formação no VEM, era muito bom também por isso. E de vez em quando, além do VEM, eu participava de outras coisinhas. Então, por exemplo, eu participei também do ECID, que é um grupo de meninas, de adolescentes do movimento Reino Cristo. Participei durante um bom tempo do ECID, foi bom também para minha formação, né? Ter participado do ECID. E já nessa época, eu me lembro, muito vagamente, de ter ido, acho que 1 ou 2 vezes, em algum encontro da Renovação Carismática, junto com a minha mãe e a minha irmã mais velha. Na época, as duas estavam participando da Renovação Carismática e elas me levaram e eu achei bem, assim, diferente, bem impressionante, assim, né? Acolhedor, assim, o ambiente mesmo ali do grupo de oração, que era na capela lá da paróquia próxima da nossa casa. Mas eu era muito jovem ali, todo mundo era mais velho no grupo, então assim... E era muito tarde também, tinha a questão da escola, dos horários e tudo. Então, assim, eu não fixei ali no grupo, mas assim, já me chamou a atenção e eu achei muito bacana o grupo, sabe? Então, meu primeiro contato com a Renovação Carismática foi por meio da minha mãe e da minha irmã mais velha. E eu sei que durante muito tempo da minha vida, eu fiquei assim, dividida entre essas 3 atividades, participando do VEM, todo ano trabalhando no VEM, e ajudando no VEM, participando das atividades no VEM, e participava também das... Não precisa falar, meu amor. Participava das atividades. Você deixa eu gravar meu vídeo? Obrigada. E além do VEM, eu comecei a participei também durante todo esse tempo aí da minha vida do Reino Cristo, do ECID, e eu participava das missões também, das atividades que tinham também festas e acampamentos também do ECID, participei muito dessas coisas todas aí. E aos poucos, no que eu fui ficando mais velha, eu comecei a conhecer a Renovação Carismática, principalmente ali em torno dos meus 15, 16 anos, eu comecei a conhecer mais a Renovação Carismática, sabe, gente? E eu comecei realmente a me apaixonar pela Renovação Carismática, achar um negócio assim maravilhoso. E eu me lembro quando eu fiz, eu não sei se foi em torno dos 16 ou 17 anos, acho que eu tinha uns 16 anos. Foi quando eu fiz o meu primeiro seminário de vida no Espírito Santo. E, gente, quando eu fiz esse seminário, foi transformador. Transformador. Não só porque eu recebi ali naquele seminário ali o Espírito Santo, assim, dentro de mim, eu senti o Espírito Santo dentro de mim. Mas porque, assim, foi um momento em que caiu, despencou a ficha na minha cabeça de que Deus não é só, tipo, aquela ideia abstrata. Deus é uma pessoa, Deus é alguém. E eu senti Deus muito profundamente, assim, pela primeira vez na minha vida. E foi muito forte aquilo pra mim. E eu falei, gente, eu quero viver assim. Eu quero viver assim todos os dias da minha vida, assim, sentindo Deus, assim, tipo, explodindo com Deus dentro de mim. Eu quero viver isso pro resto da minha vida. E eu quis continuar na Renovação Carismática, eu comecei a participar de grupos de oração e tudo mais. Só que aí, eu queria fazer parte da Renovação Carismática, mas eu estava altamente envolvida também, principalmente com o ECID, Reino Cristo, né? E às vezes eu batalhava assim, porque eu queria ir no grupo de oração, mas aí tinha uma atividade do ECID e do Reino Cristo no mesmo horário do grupo, aí eu ia para um, ficava triste porque não ia pro outro, e depois eu ia pro outro e chegava atrasado em um. Foi uma batalha, gente, entre as duas coisas ali. E eu me lembro que eu era muito, assim,
certinho, muito boazinha ali. Eu tinha, assim, algumas crises ali de fé que todo mundo tem, todo adolescente católico tem ali de, ai, o que eu vou ser? Eu vou ser freira, eu não vou ser, eu vou me consagrar, o que eu vou fazer da minha vida, né? E durante muito tempo, inclusive, gente, eu tive, digamos assim, uma aversão ao casamento. Eu não achava, assim, legal, não achava um caminho de santificação, sabe? E isso era um erro, porque o casamento, o matrimônio, ele é um caminho de santificação, né? E a gente às vezes tem tendência a santificar muito assim a questão da vida religiosa e tal, mas o casamento ele tem que ser santo também. Ele é santo. E a gente às vezes esquece disso, muitas vezes os padres não falam muito disso, né? A gente fica muito assim na questão de, ai, precisamos de padres, de freiras, de não sei o que, vocações, precisamos, mas a gente precisa de famílias santas também, porque o casamento é um caminho de santificação. E durante muito tempo, assim, eu meio que achava que eu ia virar religiosa e consagrado ou alguma coisa assim, porque eu tinha uma certa aversão ao casamento, que na época eu não sabia perceber, eu só fui perceber isso depois de mais velha, depois de adulta, sabe? E eu acho que eu tava muito desmotivada pelas coisas que eu vi, assim, sabe? Pelas famílias, assim, problemáticas, os casais desestruturados, pelos adolescentes mesmo ali, na maioria ali, que faziam coisas erradas, que, ai, pega o outro, fica com um, fica com o outro. Então, essas coisas não me atraíam muito, sabe? Eu me sentia mais atraída pelas coisas de Deus. Inclusive, eu tinha direção espiritual com uma consagrada do Reino Cristo. E eu acho que ela tentou me incentivar também a buscar, talvez, a vida consagrada ali, puxar um pouco de sardinha pro lado deles ali, assim. E ao mesmo tempo em que eu pensei em talvez tentar, eu fiquei meio receosa, sabe? Não sei, alguma coisa em mim, não sei se eu era muito nova, eu não quis ir pro candidatado lá para estudar essa questão de ser consagrada. Enfim, não quis ir. E eu comecei a entrar numa crise, porque essa consagrada que fazia minha direção espiritual, ela gostava muito de mim, ela via em mim talvez alguma coisa ali dentro do Reino Cristo. Ela achava que talvez eu fosse ser alguma coisa ali dentro do movimento. E eu já tava com a minha cabeça na renovação carismática. Só que, sabe, a gente é muito jovem, imatura, e aí a gente não consegue entender o que tá sentindo direito, sabe? E eu sei que chegou um dia, assim, que eu não aguentava mais, eu fui falar com ela. Eu era, tipo, responsável de um grupinho das meninas do ECID. E aí eu fui falar com ela, eu falei, olha, fulana, eu não quero mais, entendeu? Eu quero ser da renovação carismática e tal. E ela veio com, tipo, um sermão, alguma coisa assim, pra me dizer que, não, mas não pode, porque, né, você precisa ser uma menina, cabeça, coração, membros, você não pode ser uma menina só coração. E quando ela falou isso, eu confesso que eu fiquei um pouco chateada, porque isso, de certa forma, não só puxava a sardinha ali pro lado dela, mas também era uma forma que ela estava tentando, né, encontrar de me dizer que, na cabeça dela, a renovação carismática é só sentimentalismo. E eu acho que isso é um dos maiores mitos a respeito da renovação carismática, de que a renovação carismática é só sentimentalismo. E não é. Não é, gente. Eu garanto pra vocês que não é. E eu sei que pouco a pouco, depois disso aí, eu fui me afastando e larguei o grupinho, sei lá como é que foi. Eu não me lembro muito bem dos detalhes, mas chegou um momento em que eu cortei também com esse ID, comecei a participar mais da renovação carismática, ir na renovação carismática e participar de tudo que tinha a ver com a renovação carismática, todo rebanhão eu ia. E eu também participava do VEM ainda, porque as duas coisas não se chocavam tanto. O VEM, ele era na minha paróquia, então, querendo ou não, eu participava das atividades paroquiais e também participava da renovação carismática que tinha na minha paróquia também. A minha duplinha aqui gravando comigo. E eu participei de um grupo de oração perto da casa da minha mãe, né? Foi meu primeiro grupo. Mas depois eu participei também de um grupo perto da minha escola. Um grupo de jovens, assim. E eu cheguei até a ficar ali na parte do pessoal da coordenação e tudo. E aí depois eu me casei. E quando eu me casei, gente, tudo degringolou. Porque eu me casei, virei mãe muito cedo. Logo depois que eu me casei, eu já virei mãe. E aí, gente, virou mãe, sabe como é que é, né? O buraco é mais embaixo, é difícil ser mãe, assim, a gente tá o tempo inteiro sobrecarregada e muitas coisas, né, tomando nossa vida e pós-parto, aquela coisa toda. E eu não consegui ir no grupo de oração. Depois que eu virei mãe, eu fiquei até assim meio, eu não consigo rezar, eu não consigo ir no grupo e tal. Foi meio difícil, assim, quando a gente é mãe de primeira viagem, é complicado.
Até hoje é difícil encontrar um tempinho assim pra mim, pra ir ao banheiro sem alguém bater na minha porta. Não é não? Ainda mais... Desculpa, gente, esse vídeo vai ficar hilário, mas enfim. Ainda mais pra rezar e tudo. A gente que é mãe, a gente sabe que é difícil encontrar um momento de silêncio, né? Vocês veem aí pelos vídeos que eu gravo que é difícil ter um momento pra mim. E aí, somado a tudo isso aí que estava acontecendo, esse caos, eu me mudei pro Canadá com meu marido, porque ele fazia mestrado lá e depois foi fazer o doutorado, e eu fiquei ao todo 4 anos e meio mais ou menos morando lá. E chegando lá, gente, é outra realidade, são muitos velhinhos nas igrejas, poucos jovens, e foi um momento meio de crise pra mim, sabe, em que eu até fiquei um pouco afastada e eu não conseguia me encaixar em nenhum grupo. Muito triste você chegar numa igreja e olhar assim e ver só cabecinha branca, 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 branca e pensar, gente, daqui 15, 20 anos, acabou. Se não renovar isso aqui, essa igreja morreu. Então, assim, foi um choque muito grande, eu meio que não tinha um grupo pra ir. Vocês estão me entendendo? Não tinha vida ali, comunitária ali. Isso me prejudicou muito, assim. Chegou uma época, assim, que eu tava só em casa, cuidando das crianças. E meu marido passava o dia trabalhando na universidade, né? Eu fiquei em casa cuidando das crianças. Eu entrei numa crise, assim, que eu não sabia nem mais se eu acreditava em Deus. E foi um momento muito dark da minha vida, assim, que eu passei por uma secura espiritual também. E, assim, dessa fase aí, em que eu me casei e vieram os filhos e me mudei, não sei o quê, e não encontrava grupo de oração e encontrei, assim, uma sociedade, assim, mais laicista, né? Muito diferente da brasileira. Foi um momento difícil pra mim. E aí eu me recordo que quando eu sentei pra conversar com meu marido sobre isso, ele falou, não, você tem que buscar alguma coisa pra você, vai em algum grupo, você tem que ir em algum lugar, porque não tá certo continuar assim as coisas, né? E me deu muito apoio e tudo. E aí ele começou a ficar com as crianças sempre pra eu ir no grupo de oração. Só que o grupo que eu ia era um grupo assim, da galerinha 60 plus, entendeu? Era um grupinho bem geriátrico. Até que eu descobri um grupo de oração na cidade inteira. Eu morava na cidade de Quebec. Eu descobri um grupo de oração na paróquia São Tomás de Aquino. Um grupo de oração jovens, com padres jovens tocando violão. Eu falei, gente, que lugar é esse? Meu Deus, isso é um oásis no meio do deserto. E jovens e tal, e cantando não sei o quê. E eu me encontrei de novo. E aquele grupo me ajudou a manter ali a minha vida de oração, aquele meu momento ali, né, que eu precisava de oração e tudo, né, aquela vida comunitária. Aquele grupo de oração me ajudou a manter ali a chama acesa durante esse tempo em que eu fiquei lá no Canadá. E aí voltamos pro Brasil, e chegando aqui eu me mudei de casa, assim, acho que uns 3, 4 vezes, sei lá. Então, nesse meio tempo eu fui pulando de galho em galho, em grupo de oração, grupo de oração, grupo de oração, né? E até pela questão do meu trabalho, do horário de trabalho do meu marido, que sempre muda a grade horária porque ele é professor, eu ia mudando de grupo de oração. E agora, recentemente, assim, há cerca de 2 anos, aí, um pouco antes da pandemia, eu comecei a participar de um grupo de oração aqui perto da minha casa, e aí veio a pandemia, fechou tudo, e quando retomaram os grupos, eu voltei a participar e estou até hoje. E, gente, quando eu voltei pro Brasil, eu ainda tava, assim, com uma dificuldade, assim, de rezar, e não sei se eu comentei com vocês aqui no vídeo, mas dessa fase dark minha, até bem recentemente, eu tinha uma dificuldade de orar em línguas, que era, digamos assim, um dom que eu tinha recebido logo no início ali, quando eu comecei a participar da renovação carismática, quando eu fiz meu primeiro seminário de vida, eu recebi o dom de línguas. E durante esse período dark aí, e boa parte da minha vida adulta, eu tinha dificuldade, muita dificuldade de rezar em línguas. E até bem recentemente eu ainda tinha, assim, extrema dificuldade de rezar em línguas. E por que eu tinha essa dificuldade? Eu acredito que por vários motivos. Primeiro, pela questão de eu ter me afastado aí durante esse período, não ter participado e ter descuidado da minha vida espiritual, né? E eu acho que eu só não abandonei tudo completamente porque eu sempre acreditei em Deus, assim, lá no fundo eu sempre acreditei em Deus, assim, por mais que eu passasse por crises e tudo mais, eu sempre acreditei em Deus. E assim, como a fé católica e a fé em Deus foi algo que foi plantado no meu coração desde que eu era muito pequena, desde que eu era, assim, menor do que isso aqui, entendeu? Eu não consigo me afastar, ficar longe de Deus, parar de rezar, negar
as coisas que eu vivo, que eu já vi, que eu já senti. Eu não consigo, eu já senti coisas assim, muito fortes, já vivi coisas muito fortes na minha vida, né, sentimentos e às vezes sinais mesmo de Deus, pequenos sinais na minha vida. Eu já vivi tanta coisa que eu nem caberia eu colocar aqui no vídeo, que eu não consigo me afastar, porque eu vejo que eu vou estar me afastando de uma pessoa real, que me ama, e de Deus mesmo, sabe? Eu não consigo me afastar e falar, não, isso aqui é tudo balela, não existe, entendeu? Então, eu só não me afastei por isso, porque eu tenho a minha fé muito, muito enraizada dentro, assim, do mais profundo do meu ser. Mas, assim, esse período, assim, de secura, digamos, foi uma secura espiritual mesmo. Foi um momento, assim, complicado, em que eu tinha dificuldade de rezar em línguas. Então, assim, eu acho que a própria secura espiritual, o fato de eu não ter perseverado em algum grupo de oração nessa época, isso fez com que eu não conseguisse rezar em línguas. E outra coisa também, assim, no início da minha juventude ali, da minha vida adulta ali, eu escutei, né, na época que eu estava mais ativa na renovação carismática, escutava muita gente falando assim, ai, tem que tomar cuidado com essa questão da renovação carismática, porque quando você reza em línguas e tal, e pede o Espírito Santo, você dá abertura para muitas coisas ruins também, entendeu? E isso ficou na minha cabeça. E eu ficava com medo, assim, de, tipo assim, dar essa abertura pro Espírito Santo e de dar abertura para coisas ruins. E hoje eu vejo que isso não faz o menor sentido. O menor sentido, porque se você dá abertura para Deus, pro Espírito Santo, você tá pedindo o Espírito Santo, por que é que Deus vai mandar outra coisa ou permitir outra coisa, entendeu? Eu acho que a gente dá abertura para coisas ruins quando a gente busca as coisas ruins. Ou quando a gente fica com a mente muito focada só no demônio, entendeu? Mas se eu tô pedindo o Espírito Santo, que preocupação que eu tenho que ter, entendeu? Então, assim, eu fiquei com aquilo na minha cabeça e eu via muito. Eita, minha câmera. Gente, esse testemunho vai ficar muito bagunçado. A minha cara, né? Minha vida é assim, bagunçada. Mas eu. Como é que eu posso dizer? Até perdi aqui o fio da meada. Enfim, essas coisas que foram colocadas na minha cabeça meio que me afastaram e me impediam, me bloqueavam de rezar em línguas, porque eu ficava assim, ai, será que eu tô inventando? Será que é uma coisa na minha cabeça? E não é, gente, não é. Porque muito recentemente eu comecei a fazer um esforço dentro do próprio grupo de oração para me soltar, para pedir para Deus que o Espírito Santo me ajudasse a voltar a rezar em línguas. E pouco a pouco eu vejo que está ficando cada vez mais fácil para mim rezar em línguas. E é muito diferente quando eu estou lá cantando ali, tentando entrar em uma comunhão ali com Deus e receber o Espírito Santo e permitir que o Espírito Santo venha, né, me use como instrumento, né, permitir que o Espírito Santo venha sobre mim. É muito diferente quando eu mesma estou ali cantando, ali fazendo uma oração, ali, um canto para Deus, e quando o Espírito Santo vem e eu sinto e eu começo a rezar. Então, assim, não tem comparação. Não tem comparação. E aí eu sei, assim, que pouco a pouco a minha oração em línguas está, digamos assim, cada vez mais fluida, né? Se é que eu posso dizer assim. E hoje fui para o Vem Louvar e estava maravilhoso, rezei muito. E é isso aí, estamos na nossa caminhada espiritual, continuamos. E de alguns anos para cá, eu já venho assim tentando me abrir mais para o Espírito Santo e rezar mais e ter uma vida de oração mais plena, mesmo sendo mãe, assim, sempre encontrar um momentinho para mim, para eu rezar ali, para eu ter minha vida de oração e não deixar de rezar em línguas e não deixar de ir no grupo de oração. Isso foi uma coisa que eu martelei, assim, de alguns anos para cá e que meu marido também tem me ajudado a não faltar ao grupo de oração, não deixar de ir, continuar indo e perseverar, porque isso vai me ajudar no meu crescimento espiritual e mais do que simplesmente me servir disso e sentir paz e amor e sentir o Espírito Santo, eu quero servir as outras pessoas e ajudar para que outras pessoas que vão para o grupo de oração, outras pessoas que me procurem e tal, sintam a presença de Deus e consigam viver Deus e receber Deus na vida delas da maneira como eu recebi ao longo da minha vida. Então, assim, eu tenho tentado aí de alguns anos para cá, e especialmente de alguns meses para cá, eu tenho tentado muito, assim, reavivar essa chama que eu recebi na renovação carismática, de sentir o Espírito Santo dentro de mim, de receber o Espírito Santo, de rezar. E tenho rezado muito pelas outras pessoas. Cada vez que eu estou no grupo de oração, rezo muito. E engraçado, quando eu estou rezando pelos outros, com muita força por alguma situação, assim, né, rezando por alguém, é que o Espírito Santo vem com mais força, que eu consigo rezar com mais facilidade, assim, para vocês verem assim como que é providencial, né, como que Deus é perfeito mesmo. E, enfim, cada vez está ficando mais fácil rezar em línguas e me conectar com Deus quando eu vou no grupo de oração. E é isso, assim, basicamente
meu mini testemunho de vida e de caminhada é esse. Foi assim que eu comecei na renovação carismática e agora eu tô fixa, agarrada aí no grupo de oração, participando muito, rezando pelas pessoas e tem me feito muito bem. E o meu propósito, né, tem sido me abastecer de Deus e tentar evoluir na oração, perseverar, né, para que, estando cheia, eu consiga em algum momento também ajudar outras pessoas, né? Não sei, quem sabe intercedendo por alguém, aconselhando alguém, enfim. A gente precisa estar cheio de Deus para a gente conseguir extravasar isso e passar para os outros. Porque se a gente está vazio de Deus, a gente vai passar o quê para os outros, né? Então, a minha, digamos assim, meta tem sido esta de vida. E amém, espero que a gente consiga chegar lá, né? Que quando eu atingir a meta, eu dobro a meta, entendeu? E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, apesar do caos. A minha filha tá lá brincando, fazendo mas eu espero que não tenha ficado muito confuso o vídeo, que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, por favor, deixa um joinha, deixa um curtiu aí, comenta embaixo aí, deixa o testemunho de vocês, se vocês são da renovação carismática ou não. Ah, e outra coisa que eu queria deixar claro, eu não estou falando mal do Reino Cristo nem da Cília. Foi uma questão pessoal minha ali de comunicação com essa consagrada, eu prefiro não revelar o nome, mas assim, o Reino Cristo foi uma parte importante da minha vida e eu só não continuei lá porque eu vi que eu não tinha vocação para estar lá. E assim, o bonito da igreja é isso, a igreja católica tem muitos carismas, muitos dons, muitas pessoas de vários lugares. E você vê, meu marido, ele é do Opus Dei, totalmente assim, o oposto meu, que sou ali das mãozinhas abanando da renovação carismática. Então assim, tem espaço na igreja para todo mundo. Inclusive eu tenho uma irmã que é consagrada do Reino Cristo. Então assim, não tô falando mal, não, eu só tô pontuando que eu vivi esse momento ali de crise ali entre duas coisas, dois carismas diferentes, até eu descobrir aonde eu deveria e queria estar e aonde eu acho que Deus me queria desde o início. E é isso. Vou me despedindo por aqui, porque já vai dar quase 30 minutos de vídeo. Eu nem sabia que minha vida tinha tanta coisa assim. Ainda tem muito mais, porque aqui eu só resumi, tem muito mais coisa que aconteceu na minha vida que vocês não imaginam, mas enfim. Ai, teve uma época também, gente, que eu tive... Aí lá vou eu começar a falar de novo. É porque teve uma época que eu tive uma ligação muito forte com Nossa Senhora. Eu esqueci de botar essa época aqui, mas eu posso falar sobre isso num outro vídeo. Foi uma época em que eu participei também do Cenáculo, movimento sacerdotal mariano. E, gente, foi um momento, assim, de descoberta de Maria na minha vida. Mas eu vou deixar isso para um outro vídeo, beleza? Vamos combinar assim? Então, um beijo, vou encerrar agora de vez. Tchau, até a próxima. Não se esqueça de se inscrever se você não é inscrito. Tchau!